Milionário se vinga expondo política do RH após mendigo recusar seu acordo. Era uma manhã nublada quando Larissa entrou na sala da diretoria, o coração disparado, sem saber que aquela seria sua última reunião na empresa que dedicou 12 anos da sua vida. As paredes eram adornadas com quadros corporativos elegantes, mas nada poderia mascarar o ambiente tenso que a cercava. Rafael, do departamento de RH, olhou para ela com um semblante frio. E André, seu chefe, tinha os olhos fixos no computador, como se estivesse despachando algo trivial. Sinto muito, Larissa. Precisamos demiti-la, disse Rafael, as palavras saindo com uma precisão cortante, como uma faca afiada. Ela mal conseguiu respirar. Mas eu não entendo. Fiz tudo o que me pediram. A injustiça martelava em sua mente, mas a expressão de André indicava que nenhuma argumentação mudaria a decisão. A conferência se transformou em um pesadelo. Um pacote de rescisão irrisório era tudo o que lhe ofereciam. Assim que saiu, em casa, enquanto revia seu contrato, suas mãos tremiam. E foi aí que ela avistou uma cláusula, uma pequena luz no túnel escuro. Seus direitos estavam garantidos, era sua chance de lutar, e ela não iria desistir. Sem pensar duas vezes, contatou Bruna, uma advogada destemida, conhecida por suas vitórias contra empresas poderosas. Você vai se surpreender com o que vamos descobrir, declarou Bruna. Seu olhar determinado era contagiante. À medida que o caso avançava, Larissa se viu mergulhada em um turbilhão de evidências de corrupção. Documentos falsificados, fraudes financeiras, tudo se desenrolava diante de seus olhos atordoados. O que antes era um emprego seguro se transformou em uma luta pela justiça. Ela recusou um acordo desleal e, pela primeira vez, começou a se sentir empoderada. Não eram só os direitos que ela buscava, mas o respeito que merecia. Em meio aos processos legais, a batalha tornou-se feroz. Ela se armou de coragem e confiou em Bruna. Juntas, enfrentaram processos complicados, mas também começaram a receber ameaças anônimas. Avisos sussurrados de que deveria desistir. A tensão era palpável. Cada olhar desconfiado na rua, cada telefonema sem identificação a deixava nervosa. Mas Larissa estava mais determinada do que nunca. Finalmente, em uma negociação intensa, Larissa não apenas buscou a indenização que merecia, mas também o status de acionista. O tempo parecia parar enquanto os advogados da empresa a encaravam, surpresos com sua audácia. E quando ela pensou que estava no controle, recebeu uma mensagem anônima. Uma simples frase. A verdade sobre a real política do RH pode te libertar ou te destruir. Um arrepio tomou conta dela. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Larissa ficou paralisada diante da mensagem, as palavras ecoando em sua mente. A verdade sobre a real política do RH pode te libertar ou te destruir. Um frio percorreu sua espinha. Ela piscou algumas vezes, tentando processar a gravidade do que acabara de ler. Com um tremor nos dedos, decidiu que precisava descobrir quem estava por trás daquela ameaça. Bruna! Gritou,
enquanto corria para o telefone. A advogada atendeu rapidamente, mas não havia tempo para cumprimentos. Recebi uma mensagem anônima e pode ser algo sério. Precisamos encontrar alguém que saiba mais sobre a situação na empresa. Tem que haver alguém que queira falar. A urgência na voz de Larissa era palpável. Bruna, percebendo a gravidade da situação, começou a pensar em contatos. Tem um ex-funcionário que saiu sob condições suspeitas. Ele pode ter informações que nós não temos. Vou tentar encontrá-lo. As horas seguintes foram um turbilhão. Larissa mal conseguia se concentrar. Sua mente estava cheia de imagens da demissão e das evidências de corrupção. O medo e a ansiedade a consumindo. O telefone soou e o coração dela disparou. Era Bruna. Consegui falar com ele. Ele se encontrará com a gente esta noite. O lugar é um bar bem afastado, o Leão Verde. Quando chegaram ao bar, o ambiente era abafado e a música alta. Uma luz fraca iluminava os rostos de poucos clientes. O ex-funcionário, um homem magro com olheiras profundas, se apresentou como Lucas. Sinto muito por estarmos nos encontrando assim, mas isso é mais sério do que parece. Você está em perigo, Larissa. Larissa prendeu a respiração. Como assim? Lucas explicou que ele havia testemunhado diversos esquemas de corrupção e que o departamento de RH estava profundamente envolvido, manipulando documentos e graciosamente passando por cima de leis trabalhistas. Eles não vão deixar que você revele a verdade. Se você continuar com isso, sim, pode ser libertada. Mas eles também podem fazer algo terrível. As palavras penetram como uma faca em seu coração. Que mais poderia acontecer? O medo que a paralisou antes agora a incendiava. Vou lutar. Não importa o que tentem fazer, disse Larissa, sua voz cheia de determinação. Mas enquanto ela falava, um grupo de homens entrou no bar. Eram robustos e pareciam estar à procura de alguém. O olhar de Lucas se apagou. Precisamos sair daqui. Ele sussurrou, puxando Larissa para fora. As portas se fecharam atrás deles, mas o pânico tomava conta. Eles estavam sendo seguidos. No caminho, Larissa recebeu outro alerta. Alguém dentro da empresa está te ajudando. Mas não posso te dizer quem. A única coisa que posso garantir é que ele não está sendo sincero. O que isso significava? Era um aliado ou um inimigo? A insegurança fez Larissa parar abruptamente. Espera, o que você disse? Tem alguém me ajudando? Mas Lucas estava sendo arrastado. A expressão de desespero em seu rosto deixava claro que o tempo estava se esgotando. Foi nesse momento que tudo se tornou insuportável. Um barulho estrondoso ecoou, e de repente, uma série de tiros reverberou pelo ar. O chão parecia tremer. Larissa olhou para trás e viu os homens do bar atacando Lucas. A cena era surreal e sua mente não estava preparada para a violência daquele ataque. Ela gritou, mas a noite engoliu seu grito. O horror a paralisava. Lucas caiu e os homens estavam se aproximando. Larissa sentiu seu coração martelar como um tambor. O que eu faço agora? Essa pergunta ecoava e a resposta estava se afastando a cada segundo. Enquanto ela tentava encontrar uma saída, um pensamento cortante se impôs. O que se escondia por trás da frase enigmática sobre a verdadeira política do RH? E o mais assustador, quem realmente era seu aliado? Um barulho estrondoso ecoou e, de repente, uma série de tiros reverberou pelo ar. Larissa ficou paralisada, o horror a cercando. Ela olhou para trás.
o coração acelerando quando viu os homens atacando Lucas. O pânico tomou conta dela, as memórias da noite passada misturadas com a cena de violência em frente aos seus olhos. O que eu faço agora? Era uma pergunta que a mente não conseguia responder. Corre! Lucas gritou em meio ao caos. A urgência e sua voz era como um grito dentro da tempestade. Larissa se virou e começou a correr, pernas tremendo enquanto escutava os passos pesados se aproximando. O corredor do bar parecia um labirinto escuro, mas a única coisa clara era que precisava sair. Enquanto corria, uma saudade de casa a atravessou, um desejo de fugir de tudo aquilo. Ela viu uma porta do lado e, sem pensar, se jogou para fora, caindo no chão frio da calçada. O ar noturno era gelado e, por um momento, o mundo parecia parar. Mas a adrenalina não permitiu que ela parasse por muito tempo. Gritou por ajuda, mas a cidade parecia muda, como se todos tivessem desaparecido. Larissa se levantou, mas dentro dela, um desespero crescente a paralisava. No entanto, algo inesperado aconteceu. Ao olhar para o outro lado da rua, ela viu um carro familiar. Era o carro de André. O chefe a havia demitido, mas ali estava ele, os faróis iluminando-a como um farol em meio à escuridão. Então, por que seu coração não se sentia aliviado? Antes que pudesse pensar mais, André saiu do carro, uma expressão de preocupação no rosto. Larissa, o que aconteceu? As palavras foram como um sopro de esperança, mas algo em seu olhar não estava certo. Havia um leve brilho, quase como se ele soubesse de algo mais. Lucas! Ela gritou, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Eles estavam atrás de nós. A expressão de André mudou. Um sussurro de dúvida serpenteou pelo ar entre eles. E foi então que a verdade a atingiu como um soco no estômago. A realidade de tudo o que estava acontecendo trouxe um peso insuportável. André, você sabia? Sua voz tremia, e uma mistura de traição e medo a inundou. A expressão dele se manteve firme, mas os olhos revelaram um mar de segredos. Não, Larissa! Eu tentei te proteger, ou apenas se proteger você mesmo. Ela estava furiosa e assustada ao mesmo tempo. O que mais ele não estava lhe contando? O carro de André, a mesa de reuniões, todos os olhares frios dentro do escritório. Tudo começou a se encaixar em um quebra-cabeça terrível. Um barulho de passos ecoou atrás dela, tocando. Algo de incrível! O universo iluminarevelmente. Faça até a Terra Level. É tudo parecido escapar. E no fundo da terra, o peso anunciante. Essa semente deve ser possível. Interpõe todo, pelos nossos múltiplos das vidas da série. Para muitos, o precioso espetáculo, incrível, indiferente. Serei o até, um fum terrorífico, bantor redondão, sim. O que podemos fazer? E Larissa não teve tempo para pensar. Ela entrou no carro de André, ele a seguindo rapidamente. Você tem que me ajudar. Eles vão atrás de mim. A urgência na voz fez com que ele ligasse o motor imediatamente. Eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim.
Temos que sair daqui agora! O olhar de André era sério, mas ela não sabia mais em quem confiava. A sensação de traição a engolindo. Enquanto o carro se afastava, uma mensagem apareceu no celular dela, anônima. André não é o que parece. A verdade está mais perto do que você imagina. Seu coração parou. Como assim? Larissa ficou em silêncio, olhando para André, que dirigia com seriedade. A tensão no ar era palpável. Quem ela realmente poderia confiar? As palavras na mensagem ecoavam em sua mente, e o mundo à sua volta parecia se desintegrar. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas ela não tinha certeza se estava pronta para encará-la. O que mais André escondia? E quem estava por trás das ameaças? O que estava se desenrolando em torno dela era muito maior do que poderia imaginar. A tensão estava prestes a explodir e tudo poderia mudar em um instante. Enquanto o carro se afastava, Larissa sentiu um misto de alívio e tensão. O olhar de André era sério, mas havia algo nele que não parecia certo. As palavras da mensagem anônima ecoavam na sua cabeça como um alerta. Ela queria confiar nele, mas o instinto gritava que havia mais naquela história do que ele deixava transparecer. Para onde estamos indo? Larissa perguntou, tentando manter a voz estável. Precisamos achar um lugar seguro, longe dos olhos deles. Vou te explicar tudo. André respondeu, nervoso demais para encarar os olhos dela. Larissa observou a rua escorregar pela janela. As luzes da cidade estavam se apagando e a noite parecia mais intensa do que nunca. Tudo o que havia passado nas últimas horas a deixava em um estado de alerta. A ideia de que poderia estar sendo manipulada a todo momento a consumia. André acelerou o carro, o motor rugindo sob a pressão. Eu não sabia que isso iria acontecer, Larissa. Eu tentei te proteger. Ela respirou fundo, o estômago revirando. Proteger ou se proteger? Perguntou, a amargura escorrendo em sua voz. De repente, um som estrondoso ecoou e o carro parou bruscamente. O coração dela disparou. O que foi isso? Mas antes que André pudesse responder, a janela do lado deles estourou em 1000 pedaços. Larissa caiu para trás, o vidro cortando o ar como uma tempestade. Meu Deus! Ela gritou, o pânico tomando conta enquanto olhava as fileiras de carros à sua volta. André, sem perder o tempo, disparou para fora da rua, mas Larissa viu um flash. Mais tiros! Mais perigos! A adrenalina pulsava em suas veias. A realidade se desenrolava em um pesadelo. Tem que ter um lugar para nos escondermos. Larissa ofegava. Mas André parecia desorientado. Ele acelerou ainda mais, até que finalmente encontrou um estacionamento abandonado. Desça! Rápido! Ele gritou. Assim que saíram do carro, Larissa ouviu um som abafado atrás deles. Um grupo de homens a passos pesados vinha em sua direção. Eles estavam realmente atrás dela. André puxou Larissa e logo estavam correndo para dentro do prédio abandonado. As paredes estavam cobertas de grafites e o cheiro de mofo criava uma atmosfera opressiva. Eles se espremeram em uma sala escura. A respiração de Larissa estava rápida e ela poderia sentir o coração dela prestes a escapar do peito. Estamos seguros aqui? Ela perguntou, mas a incerteza na voz dela ecoou pela sala apertada. Não fique assim. Acalme-se, André falou, tentando parecer confiante. Mas a tensão nos seus olhos dizia o contrário. De repente, a porta se abriu com um rangido ensurdecedor e uma figura conhecida apareceu. Era Lucas.
Mas naquele instante, o que Larissa viu não era o homem que havia tentado ajudá-la. Ele segurava uma arma, os olhos escurecidos com uma intensidade que a fez retroceder. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse com uma voz gelada. O mundo de Larissa desabou. Lucas, o que você está fazendo? Você está se metendo em algo muito maior do que pode imaginar. Eles não vão parar até que você fique em silêncio. Ele apontou a arma para ela, e tudo ao redor pareceu parar. Não podia ser. A traição era mais profunda do que ela jamais poderia ter imaginado. André fez um movimento para a frente. Lucas, você não precisa fazer isso. A tensão era palpável e Larissa lutava contra o desejo de acreditar que havia uma solução para tudo. Mas Lucas não parecia hesitar. Deixe-a fora disso. Estamos apenas começando a divertir-nos. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ele estava trabalhando para os homens que a tinham ameaçado? Não, Lucas. Você estava do meu lado, Larissa gritou. Mas a dor e a traição a fizeram hesitar. As lágrimas surgiram, mas a determinação também. Diga-me que não é verdade. Diga que você não está fazendo isso! A expressão de Lucas se endureceu. O homem que havia dado esperança agora era o próprio porta-voz do desespero. Eu avisei você, Larissa. Agora você precisa fazer uma escolha. Fuge ou morra. O recinto estava carregado de tensão. O último grito de confiança de Larissa desapareceu, e a realidade da traição de Lucas a envolveu como um manto pesado. Seu coração estava acelerado, a respiração entrecortada. O que ela deveria fazer agora? Em quem realmente poderia confiar? E a verdade sobre a política do RH estava mais perto do que nunca e mais obscura do que ela jamais imaginou. As palavras de Lucas ainda reverberavam no ar gelado da sala escura. Fuja ou morra! Era tudo o que Larissa conseguia ouvir. Um nó se formou em sua garganta enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. André estava paralisado, seus olhos alternando entre Larissa e Lucas, um homem que até poucos minutos atrás era um suposto aliado. Você não precisa fazer isso, Lucas, Larissa implorou, o medo tingindo sua voz. Você disse que ia me ajudar. E eu tentei, Lucas respondeu, as mãos tremendo levemente ao segurar a arma. Mas agora você está apenas se colocando em perigo. André fez um passo à frente, como se pudesse proteger Larissa com seu corpo. Pare com isso! Isso não é você! Ele tentou apelar para a humanidade que conhecia no amigo. Mas Lucas apenas sorriu, uma expressão que misturava dor e raiva. Você realmente acha que eu me importo com isso? A única coisa que eu queria era sair dessa empresa podre. E você, Larissa, está nos colocando em maior risco do que pode imaginar, ele disse. A voz agora mais baixa, mais cheia de desprezo. Larissa sentiu a adrenalina subir e uma ideia começou a germinar na sua mente. Eu posso ajudar você, Lucas. Diga o que precisa e talvez possamos sair juntos desse buraco. Ela estava desesperada, mas a fita de esperança ainda corria em suas veias. Mas antes que Lucas pudesse responder, os passos pesados que vinham do corredor se aproximaram ainda mais. E então, tudo aconteceu muito rápido. A porta atrás de Larissa foi arrombada com um impacto brutal, como se um trator tivesse se lançado contra a madeira frágil. 4 homens entraram, armados e com expressões de raiva. O olho da tempestade havia chegado. Um deles, mais robusto que os outros, apontou para Larissa. É você que estamos procurando!
Não! Lucas gritou, mas foi tarde demais. Os homens avançaram. Larissa sentiu o coração acelerar como nunca. Todo o seu corpo gritava para correr, mas não havia tempo. Lucas se virou, a arma agora voltada para os invasores. Você não pode fazer isso, Lucas, André gritou, começando a recuar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem mais forte disparou. O tiro ecoou pela sala, e em uma fração de segundo, Larissa viu tudo se desenrolar diante de seus olhos. Lucas caiu, o corpo desabando no chão, a arma escorregando de suas mãos. Você é um traidor! O homem berrou. E o que Larissa sentiu então foi um choque profundo, mais profundo que qualquer dor física. Lucas, ele havia trazido tudo isso sobre eles. Não, não, o que você fez? Larissa gritou, caindo ao lado dele. O olhar dele estava vazio e sangue se espalhava pelo chão. A cena se transformou em caos. Os homens se viraram para André, que já tentava fugir, mas Larissa estava sem palavras. O que estava acontecendo? O amigo que prometeu ajuda estava agora caído, e a realidade se tornava um pesadelo. Em meio ao pânico, uma lembrança voou em sua mente. O aviso da mensagem anônima. Segredos mais profundos. O que isso significava realmente? A verdade sobre André, sobre Lucas, sobre tudo. A confusão atordoava Larissa enquanto tentava entender. E então, em meio a tudo isso, sentiu uma mão na sua. Era André. Ele a puxou para longe do corpo de Lucas, os homens gritando e disparando. Vamos, eu sei como sair daqui! O instinto de sobrevivência falou mais alto. Larissa não queria olhar para trás, mas as palavras de Lucas ressoavam. A verdade está mais perto do que você imagina. O que ele realmente queria dizer? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Enquanto eles corriam, Larissa percebeu que tudo tinha mudado em um instante. O mundo era um emaranhado de traição e urgência. E, acima de tudo, uma certeza. Cada um ali tinha suas próprias verdades. E Larissa estava prestes a descobrir mais do que esperava. Sua vida dependia disso. E quando ela olhou nos olhos de André, algo no olhar dele fez seu sangue gelar. O que mais ele escondia? A confiança que havia nele começava a se desvanecer. E ela só conseguia pensar. A verdade estava em suas mãos, mais devastadora do que qualquer arma. Larissa olhou para André, sentindo uma mistura de alívio e desconfiança. Ele estava tão perto, mas sua presença agora parecia pesada, como se o ar ao redor estivesse carregado de segredos. Para onde estamos indo? Sua voz tremia, cheia de ansiedade. Confie em mim, precisamos sair desse lugar. Tem um galpão abandonado a algumas quadras daqui. É seguro, ao menos por enquanto, ele respondeu, acelerando o carro enquanto olhava pelos retrovisores com frequência. Mas a mente de Larissa estava sobrecarregada. A imagem de Lucas caindo, a traição estampada em seu rosto não saía da sua cabeça. O que estava acontecendo? E por que André estava tão calado? Ele deveria estar explicando tudo. Assim que André virou em uma esquina, Larissa notou um grupo de homens em uma esquina, fumando e dando risadas. A tensão no ar parecia palpável. O carro se sentia cada vez mais como uma armadilha. Um frio na barriga a avisou que a situação não era apenas perigosa. De repente, André parou bruscamente o carro. Temos que descer. A voz dele estava tensa.
Mas por quê? O que está acontecendo? O pânico começava a subir na garganta de Larissa. Só confie em mim! Vamos ter que correr! Sem tempo para protestos, eles saíram do carro. Na fração de segundo em que se movimentavam, um barulho ecoou. Um estrondo. A explosão foi intensa, fazendo Larissa cair no chão. Com as mãos no rosto, ela olhou para trás e viu o carro de André em chamas. O calor a envolveu e ela sentiu a adrenalina disparar. Para onde? Para onde? Larissa gritou, olhando em volta. André puxou-a pelo braço. Mas uma fração de segundo de hesitação fez tudo mudar. Larissa, precisamos. Foi nesse momento que ela descobriu. Do lado oposto da rua, uma figura emergiu da sombra. A mente dela não conseguiu processar a imagem até que a pessoa chegou mais perto. Era Bruna, a advogada. Mas não era só isso. Havia algo peculiar na forma como ela olhava para André. Um sorriso que parecia conhecer muito mais do que revelava. Bruna, o que você está fazendo aqui? Larissa estava confusa, misturando alívio e desconfiança. Você precisa saber a verdade, Larissa. André... Mas... André, ele não é quem você pensa que é, Bruna afirmou, avançando e tirando algo do bolso. O mundo parou. André balançou a cabeça, os olhos arregalados. Bruna, não faça isso. Você não entende, Larissa. Ele estava por trás de tudo isso. As demissões, a corrupção, tudo. Ele te traiu com as informações que você pensou que ele estava te ajudando a descobrir. As palavras atingiram como um soco no estômago. Larissa olhou para André, que agora estava pálido, o queixo tremendo. É verdade? Sua voz saiu fraca. Não, você precisa confiar em mim, ele respondeu. Mas a fraqueza não estava na sua voz, mas nos seus olhos. Ele estava perdido. Bruna avançou. Ele não se importou com você. Ele só queria te usar como peça do jogo deles. É por isso que ele estava tão interessado em te manter perto. Tem acesso à informação que você não conhece. Larissa estava em choque. A sensação de traição era sufocante. Tudo o que ela acreditava que era verdade, agora se desfazia. O que mais André estava escondendo? Ele não estava apenas em perigo. Ele era parte do problema. Antes que pudesse pensar mais, uma sirene de polícia ecoou ao fundo. Larissa sentiu o pânico tomar conta dela. Precisamos ir! Eles estão vindo! Gritou. André parecia hesitar. Mas então, num gesto desesperado, pulou em direção a Larissa. Não acredite nela! Ela está tentando te afastar de mim! A verdade estava a poucos passos de ser revelada, mas a urgência da situação estava se adensando. Larissa olhou para Bruna, a esperança se misturando com a dúvida. O que ela deveria fazer agora? O que tudo isso significava? O passado estava voltando, mais perigoso do que nunca, e a única certeza era que, de alguma forma, a verdade estava prestes a incendiar ainda mais tudo ao seu redor. Larissa olhou para André, sentindo uma mistura de alívio e desconfiança. Ele estava tão perto, mas sua presença agora parecia pesada, como se o ar ao redor estivesse carregado de segredos. Para onde estamos indo? Sua voz tremia, cheia de ansiedade. Confie em mim. Precisamos sair desse lugar. Tem um galpão abandonado a algumas quadras daqui. É seguro, ao menos por enquanto. Ele respondeu, acelerando o carro enquanto olhava pelos retrovisores com frequência. Mas a mente de Larissa estava sobrecarregada. A imagem de Lucas caindo, a traição estampada em seu rosto.
não saía da sua cabeça. O que estava acontecendo? E por que André estava tão calado? Ele deveria estar explicando tudo. Assim que André virou em uma esquina, Larissa notou um grupo de homens em uma calçada, fumando e dando risadas. A tensão no ar parecia palpável. O carro se sentia cada vez mais como uma armadilha. Um frio na barriga avisou que a situação não era apenas perigosa. De repente, André parou bruscamente o carro. Temos que descer. A voz dele estava tensa. Mas por quê? O que está acontecendo? O pânico começava a subir na garganta de Larissa. Só confia em mim. Vamos ter que correr. Sem tempo para protestos. Eles saíram do carro. Na fração de segundo em que se movimentavam, um barulho ecoou. Um estrondo. A explosão foi intensa, fazendo Larissa cair no chão. Com as mãos no rosto, ela olhou para trás e viu o carro de André em chamas. O calor a envolveu e ela sentiu a adrenalina disparar. Para onde? Para onde? Larissa gritou, olhando em volta. André puxou Larissa pelo braço, mas uma fração de segundo de hesitação fez tudo mudar. Larissa, precisamos. Foi nesse momento que ela descobriu. Do lado oposto da rua, uma figura emergiu da sombra. A mente dela não conseguiu processar a imagem. Até que a pessoa chegou mais perto. Era Bruna, a advogada. Mas não era só isso. Havia algo peculiar na forma como ela olhava para André. Um sorriso que parecia conhecer muito mais do que revelava. Bruna, o que você está fazendo aqui? Larissa estava confusa, misturando alívio e desconfiança. Você precisa saber a verdade, Larissa. André, ele não é quem você pensa que é, Bruna afirmou, avançando e tirando algo do bolso. O mundo parou. André balançou a cabeça, os olhos arregalados. Bruna, não faça isso. Você não entende, Larissa. Ele estava por trás de tudo isso. As demissões, a corrupção, tudo. Ele te traiu com as informações que você pensou que ele estava te ajudando a descobrir. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Larissa olhou para André, que agora estava pálido, o queixo tremendo. É verdade? Sua voz saiu fraca. Não, você precisa confiar em mim, ele respondeu. Mas a fraqueza não estava na sua voz, mas nos seus olhos. Ele estava perdido. Larissa, escute, Bruna disse, a tensão crescendo. Ele usa as pessoas como peças de um jogo. Ele tem um plano para te silenciar. Antes que tivesse tempo de processar, um homem do grupo na calçada se aproximou. Ele sorriu e seus olhos frios encontraram os de André. Boa jogada, André. Achei que você não conseguiria trazê-la até nós. Não, não, André murmurou, a expressão dele se contorcendo em desespero. A confusão se transformou em pânico enquanto Larissa assistia à revelação. Quem são vocês? Ela gritou, o medo atingindo seu pico. Então, o homem sorriu mais amplamente. Somos a verdadeira equipe que opera nos bastidores. E você, querida, é a peça que precisamos para o próximo nível. Com um movimento rápido, ele puxou uma câmera do bolso e começou a gravar. Isso vai ser um grande sucesso. O escândalo, as revelações, tudo vai direto para o público. Larissa sentiu suas pernas fraquejarem enquanto a verdade a atingia. André, você estava trabalhando para eles o tempo todo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, queimando seu orgulho. Não era assim. Eu só queria te proteger. Ele parecia desesperado,
Mas os olhos de Larissa estavam cegos pela traição. Proteger ou usar? O homem se virou novamente para a câmera. Olha só, pessoal. A heroína vai nos salvar ou nos destruir. Vamos descobrir na próxima. E foi nesse instante que tudo desmoronou. A voz dele ecoou enquanto as luzes da cidade pareciam apagar à sua volta. O peso da verdade a atingiu como um peso pesado. E Larissa percebeu que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Ela não apenas enfrentaria uma batalha pela justiça, mas agora tinha que lutar pela própria vida. E mais importante, a traição vinha não de estranhos, mas de quem ela menos esperava. Nesse momento de revelação, um novo mistério se formou. O que mais André havia escondido? Eles eram todos peças em um jogo muito maior. E agora, o futuro de Larissa dependia de decisões rápidas e corajosas. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a quem ela poderia realmente confiar? Larissa olhou para André, sua mente fervendo com tudo que acabara de ouvir. O homem que havia se esforçado para protegê-la agora se revelava como uma ameaça. A tensão no ar era palpável. Ela queria gritar, queria entender, mas as palavras escapavam. A câmera que estava em foco, o homem ameaçador e a súbita degradação da situação deixavam seu coração acelerado. E, de repente, tudo mudou numa fração de segundo. O som de tiros ecoou novamente, mas em um ritmo diferente, como se a cidade estivesse vibrando sob uma batida distante. A porta do galpão se abriu violentamente e entrou um grupo de pessoas, todas elas vestidas de preto, com máscaras que cobriam seus rostos. Larissa ficou paralisada. O choque tomou conta. Quem eram aquelas pessoas? O intruso que segurava a câmera parecia tão confuso quanto ela. Com uma expressão de desapontamento, ele virou-se para os recém-chegados. "Quem são vocês?" ele exigiu, mas a resposta veio rápido. Um dos homens mascarados avançou com um olhar impiedoso. "Essa aqui é nossa. O jogo acabou para você", ele disse, enquanto tirava algo do bolso. Larissa não pôde acreditar no que via. Um insignificante guarda-chuva, mas ao abrir, disparou uma nuvem de gás químico no ar. O alvoroço tomou conta. Pessoas gritavam, correndo descontroladamente. Larissa começou a tossir. A fumaça entrava em seus pulmões, tornando tudo confuso e nebuloso. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, aquele que era seu parceiro na luta pela verdade, André, foi encurralado por um dos homens. O desespero cresceu dentro dela. O homem encapuzado o agarrou pelo braço e, com uma dança rápida, o imobilizou, colocando uma arma em seu pescoço. "Você não deveria ter se metido no nosso caminho", ele rosnou. "Não, espera! André, escute!" Larissa tentou gritar, mas a fumaça engasgava e a distância entre eles se tornava assustadora. André tinha a expressão de alguém que tinha perdido todas as esperanças. O pânico crescia e a incerteza no olhar dele a dilacerava. Mas, enquanto as coisas parecem se encaminhar para um desfecho trágico, alguém na multidão tossia violentamente. A fumaça começava a dispersar e Larissa tratou de recuperar a atenção. O que parecia um caos total gradualmente se tornava uma cena de batalha. De repente, um estrondo. Os mascarados começaram a se retirar, como se o caos estivesse sendo desmantelado de dentro para fora.
E no meio daquela confusão, a figura de Lucas, o ex-funcionário que agora ela sabia não ser quem parecia, ergueu um objeto reluzente. Uma faca! Mas não era uma faca qualquer. Era a mesma que tinha visto em uma foto da arquitetura da empresa. Um símbolo de confiança. Um emblema. Isso não é sobre você, Larissa! Ele gritou, cortando o ar, em direção a um dos mascarados, atingindo em cheio o braço que segurava André. O homem soltou um grito de dor e a arma disparou para o teto. Um barulho ensurdecedor que a fez cobrir os ouvidos. Enquanto os mascarados se dispersavam, uma luz de clareza brilhou para Larissa. Lucas não estava ali por acaso. Ele tinha um plano e, de repente, a linha entre aliados e inimigos se tornava ainda mais turva. Lucas, você é um traidor! Ela gritou. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria acreditar que ele estava ali para salvá-la. Os homens em preto começaram a fugir, e em meio à confusão, a verdade ressoou como um eco faminto em seu coração. A verdade estava mais próxima do que você imagina, Lucas mencionou com um sorriso que ela não conseguiu decifrar. Era uma expressão de vitória ou de alívio? Com a adrenalina ainda correndo, Larissa decidiu que não podia ficar paralisada. Ela correu para André, agarrou seu braço e puxou-o para se afastar. O olhar dele estava em choque, a confusão ainda em seus olhos. Nós temos que ir, agora! Mas, antes que conseguissem dar mais um passo, uma explosão rugiu novamente, dessa vez mais forte. As paredes do galpão tremeram e alguma coisa caiu, levantando uma nuvem de poeira. Larissa sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando novamente. Aquele momento parecia interminável. E no meio da poeira, o último sussurro de Lucas reverberou em sua mente. Eu só quis proteger você do que vem a seguir. O que isso significava? O destino deles estava mais entrelaçado do que ela jamais poderia imaginar. E então, a verdade finalmente emergiu de uma maneira que ela nunca esperou. Ao olhar nos olhos de André, ela viu algo mais. Uma marca muito parecida com a de Lucas. Uma conexão que nunca carregara antes. O que mais estavam escondendo? A luta deles estava apenas começando. E a linha entre amigos e inimigos, entre verdade e mentira, era mais estreita do que nunca. Larissa olhou em volta, a fumaça finalmente começando a dissipar. O caos reverberava ao seu redor, com gritos e movimentação frenética. Ela puxou André em direção ao fundo do galpão. Mas algo no ar estava mudando. A adrenalina pulsava, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era inegável. E quando pensou que as coisas não podiam ficar mais complicadas, uma sombra se formou à luz da porta que eles haviam entrado. Larissa virou a cabeça e, em um instante impressionante, a figura mais inesperada estava na entrada. Bruna! Larissa! André! Ela clamou. Mas ao fazer isso, um tiracéu de homens mascarados, os mesmos que haviam ameaçado a todos, surgiram atrás dela, os rostos cobertos, armas em punho. O coração de Larissa disparou. Bruna, cuidado! A advogada olhou por cima do ombro, e a consternação em seu rosto foi instantânea. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Bruna, gritou um dos homens, com a voz ríspida. Larissa olhou para André, a súbita tensão tornando tudo ainda mais complicado. Por que ela está aqui? Não sei, ele respondeu.
mantendo-se alerta, mas a incerteza era evidente nos olhos dele. Bruna, o que você está fazendo com eles? Os homens avançaram, e Bruna, com um brilho inesperado nos olhos, respondeu: estou aqui para salvar vocês. Mas suas palavras tinham um tom diferente, quase de provocações. Antes que Larissa pudesse processar, um tiro ecoou. A cena paralisou. Ela virou a cabeça justo a tempo de ver um dos homens cair, e o silêncio seguinte era ensurdecedor. Confusa, Larissa viu o que estava acontecendo arranhar a superfície de algo muito mais obscuro. Você está com eles? A pergunta saiu tremida da boca de André. Bruna cruzou os braços, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Você nunca percebeu, André? Sempre jogou do lado deles. A revelação foi como um golpe. O passado, as reuniões a sós, os detalhes que ele aparentemente havia compartilhado. Tudo voltava, como um filme retrocedendo. Não, isso não pode ser. Você sempre foi a única que tentou ajudar. Bruna se aproximou, o olhar mesclando uma sabedoria sombria e um desafio lúdico. Ajuda? Você realmente acha que isso era sobre você, André? Isso sempre foi sobre Larissa. E agora, bem, o jogo apenas começou. A tensão crescia e Larissa precisava agir. Bruna, isso não é uma brincadeira. Você está brincando com a vida das pessoas. Mas a advogada só sorriu, como se todos aqueles sentimentos que Larissa tinha agora fossem insignificantes. Os outros homens começaram a avançar novamente. A cena estava se desenrolando de maneira totalmente fora de controle. E então, sem mais advertências, Bruna fez um sinal. E os homens atrás dela começaram a recuar. Deixem-nos! Não agora! O show precisa continuar! No momento seguinte, a realidade de Larissa estourou. O que você quer dizer com isso? A urgência na voz dela mal a deixou pensar, mas sabia que não poderia ficar ali. Você vai descobrir, Bruna respondeu, e enquanto isso, algo realmente inesperado ocorreu. Uma explosão repentina estourou atrás dela. A parede onde Lucas havia caído se desvaneceu em destroços e pedaços voaram. O chão tremeu e Larissa não teve como evitar. O empurra-empurra fez com que ela fosse jogada para trás. Ela viu André sendo guiado pelos homens para longe, suas expressões distantes de todo o horror se tornando nebulosas. E então, em meio à poeira, Larissa notou algo brilhando entre os escombros. Era uma pequena caixa, um pequeno objeto que a atraía de uma forma que ela não conseguia explicar. Larissa, não! A voz de Bruna ecoou, mas a urgência foi abafada pelo rugido do que estava acontecendo à sua volta. Ela agarrou a caixa, e enquanto seus dedos tocavam a superfície fria, uma onda de memórias a inundou. Era algo reconhecível, mas ela não conseguia localizar exatamente onde. E no momento em que ela abriu, a luz irrompeu e a realidade começou a deslizar sob seus pés. O que quer que estivesse dentro parecia estar ligado a tudo. A corrupção, as traições, a verdade sobre todos eles. A revelação estava prestes a ser feita. Algo confundindo toda a lógica do que Larissa pensava saber. Enquanto o mundo se tornava um turbilhão e os gritos se tornavam um eco distante, tudo o que ela conseguia pensar era: o que eu descobri pode mudar tudo, ou nos destruir. E então, escutando o ruído das sirenes ao longe, Larissa percebeu que a batalha não era apenas pela sua vida, mas por algo muito maior do que jamais imaginara.
Foi nesse momento que uma sensação aterrorizante tomou conta dela. E se a verdade estivesse muito mais próxima do que todos estavam preparados para encarar? O mistério, a pena. Bruna e os homens a seu redor estavam em um caos de gritos, fumaça e ruído. A realidade se distorcia à sua frente. Com força, ela abriu a caixa e o holograma surgiu, revelando documentos, gravações e uma abrangente rede de corrupção, que se estendia pela empresa e além. Imagens de rostos conhecidos, executivos, políticos, até pessoas que se diziam amigas, surgiam diante dela, entrelaçadas em um jogo sombrio. A verdade estava nua e crua, mais devastadora do que ela poderia imaginar. É isso que você queria, não? Bruna disse, seu tom carregado de desprezo. Cair na armadilha da verdade. Você achou que era uma heroína? Agora você é apenas uma peça no tabuleiro. A expressão dela misturava frieza e prazer, e isso fez Larissa sentir um frio na espinha. Você não vai se livrar de mim assim. Larissa respondeu, um fogo crescendo dentro dela. Embora tenha hesitado, a raiva a impulsionou. Você pode ter planejado tudo isso, mas a verdade é mais forte do que você pensa. Antes que a situação se desenrolasse, os homens com máscaras começaram a recuar, deixando um rastro de confusão por onde passavam. E nesse momento, a luz do holograma mudou, piscando, revelando mensagens cifradas. Larissa se virou para André, buscando apoio. Nós precisamos expor isso! Agora! Ele hesitou, mas no fundo havia compreensão em seu olhar. Eles estavam juntos nessa batalha. Não poderiam se deixar separar por mais traições. Com um movimento decidido, ele segurou sua mão. Sim, vamos fazer isso. Então, com um último sopro de coragem, Larissa se virou novamente para o grupo. Eu não tenho medo de vocês. A verdade precisa ser contada, e eu estarei à frente disso. Os homens hesitaram, e em meio à confusão, Bruna parecia desmoronar. Você não sabe a quem está desafiando. Mas, ao mesmo tempo, havia um embrião de medo em sua voz. A verdade tão poderosa era uma arma que eles não esperavam. E você não sabe o que eu posso fazer quando me unindo àqueles que realmente lutam pela justiça. Larissa gritou, e com isso, uma onda de força a tomou. A vitória sobre as sombras no passado estava perto, e suas palavras ecoavam em toda a sala. O holograma começou a emitir um sinal claro, trazendo um grupo de jornalistas e ativistas que souberam do caos no galpão. Quando as luzes fluorescentes entraram, Larissa sentiu que a tempestade finalmente estava se dissipando. Os homens mascarados recuaram, e a verdade, em sua forma mais brutal, agora estava exposta. André olhou para Larissa, a admiração preenchendo seu olhar. Você fez isso! Você realmente fez! Ele disse, a esperança finalmente surgindo entre os cacos do que antes era uma prisão. Só conseguimos juntos! Ela respondeu, um sorriso brotando entre as lágrimas de primavera. Mas uma dúvida pairava. E Lucas? Ela olhou ao redor, preocupado com o destino dele. Neste momento, o chão tremeu de novo. Larissa e André se prepararam para o impacto. Lucas estava de volta, mas desta vez, em vez de um traidor, ele parecia um conspirador. Estava esperando uma chance de sair da sombra. Agora vamos dar um passo à frente de uma vez por todas. O selfie do caos, a rainha da verdade. E os destroços davam sinais de que a história não havia terminado. E enquanto a equipe de jornalistas capturava o momento, Larissa sentiu que mais perguntas apareciam.
Mas não era hora de hesitar. O futuro ainda era incerto e a batalha estava apenas começando. Depois disso, Larissa respirou fundo e olhou nos olhos de André. A esperança separada por fragmentos do passado. Vamos juntos, certo? E ele assentiu. A jornada deles estava apenas começando. E agora, as respostas estavam mais próximas do que nunca. E antes de seguir, aqui está a sua missão. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, que vão te deixar na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias chegarem mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo. Com